Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Olá, seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Obrigada por você estar aqui comigo para nós meditarmos mais um pouquinho na preciosa Palavra de Deus. E hoje eu quero conversar com você sobre um tema desafiador. Salvos, porém infelizes. Salvos, porém com o coração cheio de amargura. Uma vez eu ouvi uma pregação do pastor David Wilkerson sobre isso. E ele comentava sobre o povo de Israel. O povo de Israel, ele estava escravo no Egito. E lá, eles estavam sofrendo muito, e eles clamaram a Deus. E Deus enviou Moisés para retirar o povo do Egito, dessa escravidão. E muitos milagres, muitas maravilhas começaram a acontecer ali. E Deus finalmente faz com que o povo saia do Egito. E quando eles saem do Egito, de repente, aquele povo, cerca de 1,5 milhão de pessoas, se depara com o mar vermelho na sua frente. Daí eles olham para trás, o exército de Faraó perseguindo o povo, com seus carros, com os seus instrumentos de guerra, cheios de furor contra aquele povo. E eles então ali, eles ficam então como se encurralhados, mas eles estão com Deus, e Deus então abre um caminho no mar vermelho, uma passarela, e eles então passam por ali sem nenhum risco. Quando aquele povo termina de passar, o mar se fecha sobre aqueles que estavam perseguindo o povo, o exército do faraó. E eles veem, os carros, os soldados serem afundados, pelo aquele imenso mar. Olha que coisa maravilhosa, mas aquele povo ficou numa euforia, numa alegria tão grande, Eles começam a festejar, eles começam a cantar, cheio de fé, de alegria. E lá em Êxodo, capítulo 15, versículo 20 e 21, diz assim: a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Eles estavam numa euforia. Salvos. Mas dali 3 dias, eles se tornaram pessoas infelizes, pessoas que começaram a resmungar, a reclamar, e eles pedem água e acham água amarga, mas Deus faz com que aquela água amarga se transforme em doce. E aquele povo, então, eles começam a reclamar, e Moisés dá um recado para eles. Moisés dá um conselho para eles, que vale para mim e para você. Lá no versículo 26 de Êxodo 15, Moisés diz: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, se fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e teres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Moisés dando um conselho: olha, segue, obedece ao Senhor, E vocês vão ter uma vida feliz, uma vida sem doenças. É uma promessa de um Deus, que tremendo. Mas o tempo, Deus leva eles para Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e eles se acampam perto das águas. E depois eles são levados para o deserto de Sim, que fica entre Elim e Sinai. E o que acontece é que eles voltam a murmurar. E toda a congregação murmura. E no capítulo 16 de Êxodo, versículo 3,
Eles dizem: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a este deserto para matar-nos de fome toda essa multidão. Eles de novo murmuram: esquece de tanta coisa que Deus fez. Você já viu esse filme antes? Quantas pessoas fazem isso? E eles querem voltar para o Egito, querem voltar para a escravidão. Agora você imagina, o povo estava furioso com o povo de Israel, o povo egípcio, né? Estava muito furioso com o povo de Israel. Agora eles queriam voltar para lá, né? E agora imagina, voltar como? Sem Deus. Eles estavam ali porque Deus tinha amparado, Deus tinha feito maravilhas. Deus tinha tratado com eles, tinha dado água, tinha dado maná. Deus tinha dado uma nuvem, né, que cobria e evitava com que eles sofressem aquele sol, né, abrasador do deserto. De noite havia um fogo, uma coluna de fogo na frente que aquecia e iluminava o caminho, né? Quando passaram pelo Mar Vermelho, Deus abriu, mas eles querem voltar. Eles querem voltar como se eles tivessem força, condições de voltarem sozinhos, né? Eles não tinham GPS, não tinham Waze, não tinham condições de voltar. Ai, como às vezes tem pessoas que experimentam do amor de Deus, experimentam da presença de Deus, né? E às vezes querem voltar para o Egito e se dão muito mal. Eu conheci uma moça, ela voltou para o Egito. Voltou para a droga, para a prostituição. Ela, com tudo isso, ela pegou AIDS, ela foi espancada, ela foi inclusive queimada, sofreu queimaduras. E o diabo é cruel. Ele leva para o pelourinho, né, para o tronco dos escravos, aqueles que voltam para ele. E o povo de Israel queria voltar para o pelourinho, para o tronco dos escravos. Ah, meus amados, como a gente tem que acordar, ter visão do tanto que Deus fez, que é melhor o deserto com Deus do que você estar na bonança, né, na fartura sem Ele. A murmuração, ela é fruto da incredulidade e Deus abomina isso. A murmuração é fruto da ingratidão, né? Dos questionamentos. Nós esquecemos o tanto que Deus fez, o quão grande que Deus é, o amor dele, né? A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente está crendo em Deus, a gente vai à igreja, mas o coração está sempre insatisfeito, com medo. E essa insatisfação pode levar à desobediência, ao afastamento de Deus. Olha, vocês lembram que a Eva, ela ficou insatisfeita, ela queria mais poder e ela pecou e sofreu umas consequências terríveis que respingou em nós, né? O filho pródigo, ele queria ter mais prazer e ele então foi embora da casa do pai e ele sofreu as consequências. Eu estava lendo uma ilustração, né, que uma pessoa perguntou, né, para um grupo de pessoas que tinham visitado muitos lugares, né? Qual que eram as maravilhas que eles tinham encontrado. Daí eles começaram, né, comparar com a lista, né, das 7 maravilhas do mundo que o homem criou e falaram pirâmides do Egito, Grand Cânion, Basílica de São Pedro e foram falando, né? E uma moça ficou quieta. Daí ele perguntou: e você? Ele falou: para mim, nada se compara às maravilhas de ver, tocar, saborear, né? Sentir, rir, amar, ouvir. Nada se compara a isso. E é verdade. O Leoman, né, meu esposo, um dia, ele teve um problema de saúde que até agora a gente não entendeu qual foi, porque de uma forma miraculosa ele foi curado, mas ele ficou 15 dias no hospital e ali ele não conseguia pôr os pés no chão. E uma oração o curou, nós cremos nisso, porque no dia seguinte, após essa oração, ele estava liberado do hospital e os sintomas não voltaram até hoje.
Mas depois disso, toda vez que ele dava estudo, pregava, ele falava assim: você já agradeceu a Deus pelo seu rim, pelo seu pâncreas, pelas suas pernas? Já agradeceu a Deus porque você está enxergando? Gente, essas são maravilhas tremendas, né? Maravilhas maravilhosas, tremendas, que Deus concede a nós. Não tem palavras para descrever o tanto que é tudo maravilhoso que Deus dá. E Deus, ele veio ele dá para nós essas maravilhas. E a gente tem que reconhecer, a gente tem que agradecer, ter um coração agradecido e crer que ele fez essas e faz muitas outras maravilhas, né? Jesus disse que ele veio para dar vida e vida em abundância, aqui e agora, né? Mas a gente tem memória curta, a gente se esquece o tanto que Deus já fez, o tão grande que ele e tem sido na nossa vida. Então, que a gente, primeira coisa, que a gente possa deixar a murmuração, que a gente não murmure, não fique reclamando das coisas, que a gente creia que não importam as circunstâncias, Deus está no controle de todas as coisas. E a gente possa buscá-lo em todo o tempo, com o coração cheio de gratidão, sempre lembrando dos seus poderosos feitos. Segundo lugar, a pergunta é: a paciência de Deus tem limites? Lá em Números, capítulo 14, versículo 11 e 12, Deus fala assim para Moisés, chega, né? Olha só, até quando me provocará esse povo, e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Deus fala: eu fiz tanta coisa, porque esse povo está assim. Com pestilência o ferirei, e o desertarei, e farei de ti, Moisés, né, povo maior e mais forte do que esse. Mas Moisés intercede pelo povo. Moisés, um coração grandioso, né? Ele fala: não, Senhor, o Senhor é longânimo, o Senhor é grande em misericórdia. Senhor, perdoa a iniquidade desse povo. Por favor, Senhor, ele fala. Deus, então, Números 14, 20, Deus diz assim: eu lhe perdoei. Mas Deus continua dizendo: mas eles sofrerão as consequências. Eles viram a minha glória, eles viram os prodígios, mas eles não me obedeceram, eles me desprezaram. E eles então não verão a terra, a Canaã, a terra prometida. Eles não verão isso. Deus fala: eles sofrerão as consequências. Eles não verão, eles não entrarão na terra prometida. Lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 19, diz assim: vemos, pois, que não puderam entrar o povo de Israel, né, em Canaã, por causa da incredulidade. A incredulidade, a insatisfação, exclui a bênção, tira a bênção. Aquele povo ficou 40 anos num deserto árido, cheio de animais peçonhentos, com maior carência, porque eles foram incrédulos, murmuraram, reclamaram perante Deus. Muitas vidas hoje vivem assim, no deserto, desperdiçam a vida, porque só vivem reclamando. Nada é bom, nada uma vida é uma bagunça, né? Nada traz alegria para eles. Que a gente possa acordar, né? Acordar e ser diferente. Eu acho maravilhoso porque lá em Números, capítulo 14, versículo 24, Deus fala: esse povo não vai entrar, porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, ele foi diferente, Caleb, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá. Deus, naquela multidão, ele enxerga um por um, e ele enxerga em Caleb, dentro de milhares de pessoas, 1,5 milhão de pessoas, ele enxerga Caleb, e ele fala: esse sim, ele me honrou, ele creu, mesmo diante das circunstâncias inóspitas, esse verá a terra, e não só verá, ele vai possuir, junto com seus descendentes, a bênção, né? Vai alcançar os seus descendentes, a bênção da sua fidelidade, da sua fé, da sua perseverança.
No meio de uma multidão, Deus vê teu coração, Deus vê o meu coração particularmente. O que Deus tem visto em você e em mim. Estava vendo essa história e eu comecei a pensar, Senhor, misericórdia, né? Transforma meu coração, que eu pare de murmurar tanto, né? De reclamar por picuinhas, por bobagem. Deus tem dado a salvação para mim, para minha casa, a salvação em Cristo Jesus. Deus prometeu a vida eterna para nós, juntos ali no porvir. Deus tem nos dado uma vida com alimento, uma vida com emprego, com força, com saúde. Que a gente possa, perante Deus, falar obrigada, Senhor, obrigada, meu Deus, obrigada. As intempéries vêm, os problemas vêm, sim, mas é importante que a gente nunca se esqueça do que Deus já fez, do quão grande Ele é. E o mais importante de tudo, não importam as circunstâncias, é estar na presença dEle, é crer nele, é buscá-lo, né? É honrá-lo, é agradar a Deus. O maior foco do inimigo, né, é causar incredulidade, descontentamento, desânimo de Deus. O maior foco do inimigo é nos afastarmos dos nossos momentos de oração, de comunhão com Ele. Vamos pedir a Deus, Senhor, aumenta a minha fé, aumenta a minha visão das maravilhas que o Senhor tem feito. Que eu deixe de fato e de verdade a murmuração. Que eu creia que o Senhor tem um propósito na minha vida. E que eu nunca me esqueça dos seus benefícios, do tanto que o Senhor fez, do quão grande o Senhor é. E o meu coração se encha de gratidão em todo o tempo. Amém? Que Deus abençoe você e seu lar e que tenhamos uma vida que agrade a Deus em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.